Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou dermatologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perda de colágeno. Você sabia que a partir dos 25 anos a gente já começa a ter uma perda de colágeno? E que essa perda de colágeno acima dos 30 anos pode ser a partir de 1% ao ano? A gente tem que lembrar que a perda de colágeno não é um processo único, não é um processo de uma velocidade muito bem delimitada. Então, algumas coisas podem ser feitas para aumentar ou reduzir a perda de colágeno. O que a gente nota? Pacientes que eles têm um estilo de vida muito estressante, que dormem pouco, que não se alimentam bem, que não fazem atividade física e os tabagistas, eles tendem a aumentar a velocidade de perda de colágeno. Isso faz com que o processo e os sinais de envelhecimento comecem a aparecer mais precocemente. Então, a partir do momento que a maioria das pessoas, claro que não é uma regra, mas que a maioria das pessoas começa a ter uma perda de colágeno aos 25, faz sentido que quando a gente tem 5 anos de perda de colágeno, as primeiras queixas de envelhecimento começam a surgir a partir de quando? 30 para 35 anos, que é o tempo para a gente ter o processo cumulativo dessa perda de colágeno. Quando a gente fala de sinais de envelhecimento ou sinais de perda de colágeno, quais são os clássicos, os principais? Os principais que a gente nota seria o início do surgimento de rugas. Então, aquela questão da expressividade na região da testa começa a incomodar. Por quê? Porque não é uma expressividade de que depois, quando o paciente está bem, a ruga desaparece. É uma expressividade que você começa a ver que está aparecendo as linhas e elas estão ficando marcadas por causa da perda de colágeno e um processo de flacidez da pele. A questãozinha da lateral dos olhos é a mesma coisa. A gente começa a perceber que o sorriso, ele não tem uma soltura da ruga 100% após o paciente voltar à posição de repouso. A gente vê que ele começa a ter uma marcazinha bem fininha, que começa a ficar mais exuberante com o decorrer dos anos. A pálpebra é uma área que também a gente começa a notar que ela vai começando a fazer uma sobra de pele, vai tendo um processo de flacidez e uma sensação de queda do olhar. Essa região inferior, a gente nota qual que é? A gente nota principalmente que quando a gente faz esse testezinho de puxão, a pele ela não fica túrgida, ela não é uma pele que ela vem e volta rapidamente. A gente consegue puxar muito mais. E isso se transforma em quais sinais? A gente começa a notar que começa a formar como se fosse uma bolsinha, a gente chama de jaw aqui nessa região. A gente começa a notar que o sulco que não incomodava começa a pesar. A gente começa a notar que aqui a papada começa a ficar mais sobrando pele na papada e a gente perde essa definição do contorno da mandíbula. E a gente pode notar também, quando isso vai começando a ficar num processo mais exuberante, uma perda da estruturação da região malar, uma formação daquelas ruguinhas, principalmente em tabagistas, próxima dos lábios, uma perda da estruturação do lábio, uma perda dessa delimitação de que é um lábio mais grossinho, mais carnudo, o lábio vai ficando mais fininho. Em relação a sinais de envelhecimento fora da face, a gente pode notar a formação de uma papadinha aqui nessa região, a gente pode notar uma perda de delimitação da região da mandíbula, então começa a ter uma perda dessa limitação da face para o pescoço. A gente começa a perceber que as linhas vão ficando mais marcadas na região do pescoço e vai formando uma linhazinha nessa região da região do chale, na região do colo. Todos esses são sinais de que a gente está começando a ter uma perda de colágeno e é super importante a gente fazer uma abordagem mais precoce se a gente quiser fazer uma abordagem com poucos tratamentos ou poucos procedimentos. Ou se a gente quiser evitar que tenha que fazer um tratamento muito agressivo mais para frente, como um tratamento com um peeling médio, como um tratamento com uma cirurgia plástica, para depois a gente conseguir abordar com tratamentos em consultório dermatológico. Com relação a opções de tratamento para essas queixas que podem ser notadas, o principal e primordial, uma rotina de skincare adequada. Então é super importante usar um protetor solar sempre, desde a adolescência. É super importante a gente fazer uma rotina de skincare com anti-envelhecimento, como um ácido retinóico, um ácido glicólico. É super importante a gente lembrar da gente poder também estimular a produção de colágeno. Então, ter uma alimentação adequada, consumir bastante líquido e também, em alguns casos específicos, a gente tem alguns estudos sim para suplementação de colágeno oral, principalmente com Verisol. Para alguns casos é super interessante também a gente associar. Tratamentos em consultório também são essenciais para a maioria dos pacientes. Então, assim, é super importante a gente delimitar se o paciente tem indicação de uma toxina botulínica para melhorar as rugas da região do terço superior, dessa região da testa. É super importante delimitar se o paciente já começou a marcar as rugas e tem uma flacidez mais exuberante, quando que está na hora da gente fazer um bioestimulador injetável, como um Sculptra ou um Radiesse, para a gente melhorar e tirar esse excesso de pele quando a gente faz esse teste do puxão e tirar esse peso dessa região aqui.
Quando a gente já tem um processo um pouco mais exuberante, ou em alguns casos, quando o paciente ele tem uma perda de estruturação óssea de causa genética, às vezes vocês veem isso, aquelas pessoas que já têm uma olheira desde quando são adolescentes. É interessante a gente estruturar com ácido hialurônico, preencher mesmo essa região do malar, essa soalha da olheira, para devolver o que o paciente não tem ou que o paciente perdeu. Essa região da mandíbula também é super importante, pacientes que eles têm pouca ou pacientes que tiveram um processo de perda pelo envelhecimento, a gente repor a estruturação que foi perdida junto com um bioestimulador de colágeno para melhorar essa questão da perda do colágeno e o processo de formação de flacidez. Quando a gente olha que o paciente ele tem, além da perda do colágeno, um processo de um afinamento da pele, então uma pele que está mais fininha, que está mais fragilizada, é importante a gente fazer um tratamento que a gente chama de resurface. Então a gente pode usar laser de CO2, a gente pode usar peeling com luz pulsada para estimular a produção de colágeno na superfície, para melhorar a textura e aumentar um pouco a espessura da nossa pele, que isso vai melhorar e vai ajudar junto com os bioestimuladores mais internos a melhorar uma qualidade global da pele como um todo. Tratamentos de manchas são selecionados em outras questões e outras regiões. Tratamentos de colo e pescoço também a gente pode associar tanto os bioestimuladores, quanto os lasers, quanto preenchedores bem abaixo da ruguinha para melhorar meio que a região e o global como um todo. É super importante a gente delimitar que a associação de tratamentos é interessante em todos os pacientes e que você precisa de uma avaliação médica para definir qual que é a melhor associação e quais são os melhores passos iniciais para você. Porque não é todo tratamento que funciona para todo mundo e não é todo mundo que tem as mesmas indicações de tratamento. Tem paciente que vai ter indicação de tratamentos injetáveis, como preenchedores, como bioestimuladores, como toxina botulínica. Tem paciente que não. Tem paciente que às vezes um ultrassom microfocado, um bioestímulo por calor com ultrassom microfocado, que é tecnologia que não vai agulha, já vai ser o suficiente para melhorar a face, região de papada e vai trabalhar meio que a qualidade da pele como um todo. Então é importante de uma avaliação médica para delimitar qual que é a melhor opção de tratamento para o seu caso, para você ter o melhor resultado possível e você ficar o mais bonita dentro das suas limitações de estimulação de colágeno. É importante a gente evitar transformar os nossos pacientes em pessoas totalmente diferentes do que eles são. Claro que a gente consegue, com tratamentos com injetáveis, consegue fazer uma reestruturação completa da pessoa, da estruturação óssea do paciente. Só que eu acho que o ponto principal e o que é mais procurado a cada vez mais é melhorar e embelezar o que a gente já tem. É tornar o que a gente já tem mais belo, respeitando as nossas características, respeitando as nossas feições. Eu acho que esse é o ponto principal e que é mais procurado hoje.